Muitas mães enfrentam batalhas diárias para garantir o futuro de seus filhos. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou contar hoje a história de Clara, uma mãe que lutou com todas as forças para garantir o direito dos seus filhos, Lucas e Sofia. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões. E hoje eu venho aqui a vocês contar o caso de Clara, uma mãe dedicada, uma mãe extremamente presente, uma mãe que teve um casamento durante 15 anos com o Mário. Lembrando que todos esses nomes que eu utilizo aqui são fictícios. Ela foi casada com o Mário durante 15 anos. Desse relacionamento tiveram 2 filhos, Lucas e Sofia. Eram crianças saudáveis, extremamente alegres, dedicadas, tinham um padrão de vida extremamente confortável, pois Mário era empresário, bem-sucedido. Clara também trabalhava, tinha sua profissão, era médica, e eles viviam harmoniosamente. Infelizmente, após 15 anos de casamento, esse relacionamento chegou ao fim. Com o fim do relacionamento, começaram as dores de cabeça para Clara. Os filhos já eram adolescentes quando da separação. Um tinha por volta de 15 anos e o outro tinha 17 anos, então eram adolescentes. Um já estava entrando na faculdade e a filha ainda estava no colégio. Começaram as lutas, as batalhas. Afinal de contas, Mário, como pai, não queria honrar com suas obrigações. Impressionante, depois do divórcio, perdeu toda a condição financeira. Aquelas viagens internacionais que a família realizava durante uma vez, 2 vezes por ano às vezes, a vida confortável que levavam, frequentavam restaurantes, eventos sociais, tudo isso acabou. Mário não tinha mais condições de honrar com sua responsabilidade de pai. Foi travada uma batalha judicial, entramos na justiça com um pedido de alimentos em nome de Clara para representar os filhos, afinal de contas os filhos ainda eram menores. O que tinha 17 anos ele foi assistido por Clara e a que tinha 15 foi representada por Clara como mãe. Veio à justiça para representar esses filhos, Lucas e Sofia, para pedirem o quê? Alimentos. Alimentos na justiça é para sobrevivência, para educação, para saúde, para sobrevivência, para dignidade daquele adolescente. Eles precisavam disso. Eles tinham custos mensais com escola, com faculdade, com saídas, que nós sabemos que os adolescentes têm os custos de todo adolescente, com festas, com roupas, com cinemas, com lazer, com eventos. Nada fora do padrão que aquela família proporcionava a esses filhos. Eles estavam acostumados com isso. Claro que, como se sabe, na justiça, quando vão se discutir os alimentos, é preciso levar em conta as necessidades de quem vai ser alimentado e as possibilidades de quem vai oferecer aqueles alimentos. Mas travou-se uma batalha judicial incessável. Recursos, outros recursos. A juíza de primeiro grau estipulou uma pensão no valor X. Aquele pai não concordou, recorreu. Do recurso a gente entrou com outro recurso, que o recurso foi concedido para baixar o valor da pensão. Quando baixou o valor da pensão, pasmem, não era nem suficiente para pagar os custos de um dos adolescentes. E o pai insistia em dizer que estava muito difícil a situação financeira, que as empresas dele não estavam bem, que ele não estava com condições de manter aquele padrão de vida que os filhos tinham. E como se não bastasse, pasmem, os filhos eram dependentes do pai na empresa, no plano de saúde. Esse pai simplesmente tirou esses filhos do plano de saúde sem qualquer justificativa, sem qualquer aviso prévio. E quando a filha precisou de um exame urgente, a mãe foi deparada num laboratório que não podia efetuar esse exame simplesmente porque o pai havia cortado o plano e ela havia sido desligada daquele plano do pai. Ela ficou tão desesperada que ela fez um plano de saúde para esses filhos, um custo muito mais elevado do que era pago quando eles eram dependentes do pai. O pai não honrou com essa obrigação porque judicialmente ele estava obrigado a pagar o plano de saúde, mas ele não honrou. Entrou com todos os recursos possíveis. Foi travada essa batalha judicial desgastante emocionalmente. Os filhos geraram uma relação de raiva e desprezo com esse pai, pois ele agora não fazia sequer questão de visitá-los. Não fazia questão de estar com eles, não fazia questão de pegar eles para dar um passeio, uma viagem. Isso foi gerando uma insatisfação, uma revolta nesses filhos.
que foi um trabalho muito delicado. Nós tivemos o acompanhamento de psicólogos para ajudá-los em todo esse processo. O processo judicial tramitou, foi longo, ele durou praticamente 3 anos, então veja, nessa disputa, nessa confusão, e finalmente conseguimos estabelecer uma pensão alimentícia justa de acordo com o que os filhos precisavam e de acordo com o que Mário efetivamente tinha condições de honrar. Então veja, nesse caso concreto, a pensão alimentícia ela sim precisa ser respeitada. Essa mãe lutou com todas as forças, ela não queria que esse pai ficasse com a obrigação dos filhos sozinha, ela estava disposta a contribuir e a pagar 50% das despesas dele. Mas ele não queria, ele queria muito mais que isso, ele alegava que ela tinha um padrão de vida melhor e queria obrigá-la a arcar com muitos custos dos filhos. Agora imagine, esses filhos ficaram morando com ela, além de todo esse transtorno financeiro, esse desgaste, ela tinha todo o trabalho que a gente diz atualmente, o trabalho invisível da mulher, o trabalho de cuidado, o trabalho de, naqueles momentos que os filhos estavam angustiados, acolhê-los, morar com ele, estar com eles, procurar orientá-los, procurar ajudá-los da melhor forma, ser efetivamente uma mãe presente, uma mãe que acolhe e cuida dos seus filhos. Todo esse trabalho, dentro de um processo judicial atualmente, ele precisa ser levado em consideração. Inclusive, foi adotado um protocolo sob a perspectiva de gênero, ou seja, nesse tipo de ações de família, é preciso levar em consideração quando se tem mulheres, o trabalho desenvolvido por muitas delas que abdicam da sua vida profissional para ficar no lar, cuidando da família, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Isso também deve ser levado em consideração nesses tipos de ações de pensão alimentícia. Agora eu vou responder para vocês algumas dúvidas que são muito frequentes sobre esse tema. Como eu posso buscar essa pensão alimentícia? Quem tem direito? Até que idade? Eu vou responder para vocês essas dúvidas mais frequentes. Quem pode requerer na justiça uma pensão alimentícia? A pensão alimentícia ela pode ser requerida pelos filhos menores ou aqueles incapazes que não têm capacidade de sobrevivência, uma capacidade laborativa. Geralmente no Brasil, essa pensão alimentícia é paga até que o filho tenha por volta de 23, 24 anos, que é quando se entende que ele concluiu um curso superior, um curso técnico, e a partir daquele momento ele vai ter condições de ter uma profissão e desenvolver uma vida profissional para ter rendimentos próprios. Então, até lá, o pai é obrigado a pagar essa pensão, condizente com as necessidades básicas dele, como saúde, alimentação, educação, habitação. Tudo isso tem que ser levado em consideração no momento da fixação da pensão alimentícia. E como é fixado o valor dessa pensão alimentícia? Geralmente é baseado na possibilidade do alimentando, ou seja, de quem vai prestar esses alimentos, até que ponto ele pode prestar, até que valor ele pode oferecer. E automaticamente também de acordo com a necessidade do alimentado, ou seja, quem vai receber essa pensão, o que é que ele precisa efetivamente para manter aquelas necessidades e aquele padrão de vida o qual ele era acostumado dentro do contexto familiar e quando os pais eram efetivamente viviam juntos e eram casados. Um pai desempregado, será que ele pode ser preso pelo não pagamento da pensão alimentícia? Sim. Existem 3 meios quando se entra com ação judicial, pedido de pensão alimentícia. Caso aquele que presta alimentos não pague, existem meios de coagi-lo a pagar. O primeiro de todos, bem utilizado no Brasil, é o bloqueio em conta. O juiz faz uma análise da conta corrente daquele pai, daquele genitor, daquela pessoa obrigada ao pagamento da pensão e faz uma análise de conta corrente e quais os valores ele tem. Se tiver valores, ele já faz esse bloqueio. Além disso, pode-se pedir também a penhora de bens, ou seja, penhorar bens que existam no nome dele. E fora isso, existe a prisão civil. Ele pode chegar a ser preso caso ele não honre com o pagamento das pensões alimentícias. Um pai desempregado, ele pode sim chegar a ser preso. Não existe nenhum impedimento legal para isso, mas existem maneiras de se renegociar essa dívida. Se for um pai efetivamente comprometido, existe forma, dentro do processo judicial, de se buscar conversar com a parte diversa e renegociar essa dívida. Se agora ele está desempregado, mas ele faz uma promessa para que dentro de um tempo ele consiga arcar com esse pagamento dessa pensão atrasada. Então, não necessariamente ele precisa ser preso, salvo em casos que efetivamente ele só vá se sentir coagido caso ele venha a ser preso. Mas ele pode sim estar desempregado e vir a ser preso. A ausência no pagamento dessa pensão pode gerar transtornos para os filhos? Sim, eles são os que mais sofrem. Eles têm um sentimento de abandono, uma baixa autoestima, abandono daquele pai ou daquela mãe,
que tem uma obrigação alimentar com eles e eles se veem perdidos, pois não têm condições financeiras e o pai não honra com aquilo do qual ele precisa. Como nesse caso concreto que eu contei a vocês, essa menor que precisava do plano de saúde para realizar um exame e se viu diante de um rompimento de vínculo do plano de saúde dela com o plano de saúde do pai. Então imagine o sentimento dessa menor diante de uma negativa quando procurou um laboratório para realizar um exame. Então, eles são sim os filhos os mais prejudicados por essas divergências e negativas dos pais quando eles efetivamente se recusam ao pagamento dessa pensão. Bem, com a história de Clara, nós verificamos que é possível lutar sim judicialmente pelos direitos dos seus filhos. Eu não vou dizer aqui que é um caminho rápido. A justiça é um caminho longo e demanda diversas fases e desgastes emocionais, mas é uma forma de você garantir a dignidade dos seus filhos e sim, que os pais honrem com as obrigações. Afinal de contas, ser pai é muito além. Você não precisa só agir e cobrir despesas financeiras, é preciso se fazer presente e acompanhar o crescimento desses filhos. Bem, se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você achou que essa história foi interessante, não esquece de curtir esse vídeo. Se não se inscreveu no canal, já se inscreve. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu tenho uma história nova. Eu estou procurando contar casos concretos que surgem aqui no escritório, demandas que a gente procura ajudar a resolver. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. E não esquece de compartilhar com quem você acha que também vai gostar de saber dessa história. Aguardo vocês no próximo vídeo.